Você pode transformar sua existência radicalmente em apenas 3 dias. Sim, é verdade. 3 dias, 72 horas, 4.320 minutos. E a única variável a modificar é sua autopercepção. Agora, você talvez argumente, isso é impossível. Ninguém altera toda a sua vida em 3 dias. Mas imagine se eu lhe dissesse que a realidade que você vive hoje foi moldada pela imagem que você repete diariamente, mesmo inconscientemente, e que, alterando essa imagem, o mundo ao seu redor se reorganiza para refletir quem você realmente é. Incrédulo? Então, o desafio é este: permaneça até o final. Se até lá você não sentir uma transformação interior, talvez seja melhor seguir como está. Por muitos anos, ao me olhar no espelho, só via um fracasso. Não o verbalizava, mas era o meu sentimento profundo. Eu me via como um jovem sem diploma, que saltava de um trabalho a outro, ganhando tão pouco que mal sobrevivia. Usava o mesmo paletó gasto, pesado, que me incomodava nas pernas nos dias abrasadores de verão. E o mais intrigante, eu acreditava que aquela era a minha sina. Como se estivesse escrito que eu nasci para isso. Você já se sentiu assim? Preso por uma barreira invisível entre você e a vida desejada? O problema é que, ao se acostumar com essa imagem interna, paramos de lutar. Você se olha no espelho e se vê como alguém mediano, limitado, sem potencial para grandes feitos. E o mundo o trata exatamente como você se trata. Sua autoimagem dita sua postura, linguagem, relacionamentos e, principalmente, sua crença no seu potencial. O pior, a maioria das pessoas nunca questiona isso, aceitam esse roteiro como imutável. Mas eu descobri que é uma ilusão, uma mentira repetida tantas vezes que você passou a acreditar na sua veracidade. A reprogramação da autoimagem não começa com um milagre, mas com uma folha em branco, literalmente. Um dia sentei e escrevi, em detalhes, quem eu queria ser. Não um desejo vago, mas uma construção intencional. Como essa pessoa se movia, se vestia, quanto ganhava, como se comportava em reuniões, com quem se relacionava, que pensamentos cultivava diariamente. Eu descrevi tudo e busquei referências, pessoas que admirava. Não queria ser como elas, mas queria absorver qualidades específicas. A elegância de um, a serenidade de outro, a autoconfiança de mais um. Comecei a construir meu novo eu. No início parece estranho, porque ainda não há resultados visíveis, mas algo muda internamente. Ao se permitir imaginar uma nova versão, você começa a se mover de forma diferente. Mesmo que ninguém perceba, você sente. E é aí que tudo começa. Quando criança, vi o pai de um amigo andando com calma, elegância. Gravei isso. Anos depois, adotei essa postura no meu dia a dia. Sem pressa, com presença. E até hoje, dificilmente me verá correndo ou apressado. Aquela imagem se tornou parte de mim. Muitos se sabotam por medo. Medo de parecer pretensioso. Medo de falhar novamente. Medo do julgamento alheio. Mas me diga, o que é mais amedrontador? Mudar e correr o risco de se tornar extraordinário ou passar mais 30 anos vivendo uma vida insatisfatória? E mais, quem lhe ensinou essa visão limitada? Sua família, a escola, a sociedade? Quantos você não pode, você ouviu antes mesmo de tentar? Quantos isso não é para você? Quantas vezes tentou se encaixar nas expectativas alheias, mesmo sentindo que nasceu para algo maior? Há uma pesquisa da doutora Carol Dweck, da Universidade de Stanford, sobre a mentalidade fixa versus a mentalidade de crescimento. Ela comprovou que sua autopercepção afeta sua capacidade de evoluir. Pessoas que creem em qualidades imutáveis tendem a evitar desafios, desistem facilmente e se sentem ameaçadas pelo sucesso alheio. Já quem acredita em mudança, aprendizado e desenvolvimento transforma fracassos em impulso. E tudo começa com a autoimagem. Eu deixei empregos considerados irrelevantes, uma vida limitada e construí uma empresa internacional. Mas nada disso teria acontecido sem antes reescrever minha imagem interior. A ação veio depois, os resultados depois, mas a virada real foi quando escolhi mudar como me via. Portanto,
O primeiro passo para transformar tudo em 3 dias é: escreva sua nova autoimagem. Não espere estar pronto. Não espere por dinheiro, sucesso, seguidores ou validação externa. Crie no papel a versão mais poderosa de si mesmo e depois leia em voz alta. Sinta, acredite. Vista essa imagem, porque sua autopercepção determina suas ações, e suas ações determinam tudo ao seu redor. Agora eu pergunto, se você não fosse limitado por nada, quem você seria? Que tipo de vida viveria? Você não está preso ao que é, está habituado a isso. E o hábito pode ser alterado. Se você tiver coragem de começar, se deseja algo novo em sua vida, precisa criar espaço para isso. E muitas vezes esse espaço não é físico, é mental, emocional, energético, é o espaço ocupado por velhas crenças, velhos padrões e, principalmente, por aquela imagem que você insiste em manter, mesmo sabendo que não lhe serve mais. Descobri isso ao perceber que carregava a crença de não merecer prosperidade. Enquanto essa ideia persistisse, nenhuma mudança real ocorreria. Então comecei a criar o ambiente do que eu queria viver, mesmo sem evidências externas. Comecei a agir como se já fosse a pessoa que queria me tornar. E isso parecia loucura para alguns. Andava com uma quantia de dinheiro no bolso, mesmo que fosse falso na maior parte. Uma nota verdadeira na frente, e o resto papel. Mas tinha o peso, o volume, o toque. Meu consciente sabia que era mentira, mas meu subconsciente apenas sentia. E acreditava. Com o tempo, aquilo se tornou realidade. E hoje raramente uso dinheiro em espécie, mas continuo carregando cerca de $3.000 comigo. Não por ostentação, mas porque representa algo. Representa a imagem de alguém próspero, confiante, que tem acesso ao que quiser. Isso não é sobre dinheiro em si. É sobre criar o ambiente da vida desejada antes dela se manifestar. Porque o universo responde ao que você é, não ao que você diz querer. Então, se quer abundância, haja como alguém abundante, mesmo que ainda esteja pagando contas atrasadas. Vista sua melhor roupa. Cuide de si mesmo. Esteja presente nos lugares como se soubesse que tem valor. Isso muda sua energia, sua vibração e sim, sua realidade. Lembro de um dia em que passei em frente a uma loja de sapatos sofisticada em Toronto. Não podia comprar nada ali, mas vi um par na vitrine e pensei, um dia terei um desses. E voltei lá, não naquele dia, mas depois. Hoje, meus sapatos são feitos sob medida na Itália, pela Artioli, uma das melhores fabricantes do mundo. Mas tudo começou com uma decisão. A decisão de me permitir desejar, imaginar, sonhar, mesmo quando parecia inalcançável. Isso vale para qualquer área da sua vida. Quer um relacionamento melhor? Comece a se tratar como alguém digno de amor. Quer um emprego melhor? Vista-se e se comporte como alguém que já está naquele nível. Quer mais paz? Elimine tudo que rouba sua tranquilidade. Notícias negativas, conversas fúteis, comparações sem sentido. Crie o espaço emocional para que a paz se instale. Vejo muitas pessoas dizendo que não têm tempo, que estão cansadas, que tudo está difícil, mas continuam alimentando ambientes internos e externos que não têm mais lugar no novo capítulo que desejam escrever. É como tentar encher uma xícara já transbordante. Nada novo entra, porque você ainda não teve coragem de esvaziar, e não estou dizendo que seja fácil. Você se sentirá ridículo algumas vezes. Questionará se isso faz sentido. Mas deixe-me dizer, não precisa fazer sentido agora. Fará sentido depois, quando olhar para trás e perceber que aquela decisão de se comportar como quem já era foi o início de tudo. Há pesquisas que comprovam isso. A Universidade de Harvard fez um experimento com 2 grupos. Um foi orientado a agir como se já fossem bem-sucedidos em suas carreiras, mesmo sem mudanças reais em suas funções. O outro grupo seguiu sua rotina. 3 semanas depois, o grupo que simulou o sucesso teve melhora significativa na autoconfiança, tomada de decisões e desempenho geral. E sabe por quê? Porque o cérebro acredita no que você repete com emoção. Não diferencia o real do intensamente imaginado.
Você não precisa de $1 milhão para viver como alguém próspero. Precisa de um novo comportamento. Precisa de um novo padrão emocional. Precisa, sobretudo, de coragem para criar o ambiente interno do que quer ver externamente. Eu vi isso acontecer na minha vida. Não foi da noite para o dia, mas foi rápido o suficiente para parecer mágica. Só que não era mágica. Era decisão, repetição e fé. E se você fizer isso por apenas 3 dias, com presença, com intenção, notará algo diferente. Uma conversa inesperada, uma ideia que antes não vinha, uma sensação de leveza, um convite imprevisto. O mundo começa a se mover porque você se moveu primeiro. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. O mundo não muda para que você comece a mudar. Você muda, e então o mundo acompanha. Essa é a ordem, esse é o segredo. E ele começa agora com você. Durante 3 dias, comprometa-se com algo simples, mas poderoso. Vestir, pensar, falar e agir como a pessoa que você descreveu no papel. 3 dias. Não é uma promessa para o resto da vida. Não exige que você abandone tudo e mude de país. É um compromisso breve, mas profundo, com a imagem que você quer consolidar como sua nova identidade. E se fizer isso honestamente, com presença, perceberá que cada ação, por menor que pareça, reforça essa nova versão de você. Quando decidi me tornar alguém diferente, bem-sucedido, respeitado, sabia que não bastava pensar ou sonhar. Tinha que agir como essa pessoa, mesmo que no início fosse desconfortável, artificial, porque o que parecia não natural era o reflexo do velho paradigma resistindo à mudança. E eu precisava quebrar isso. Foi assim que decidi sempre estar bem vestido. Não para os outros, mas para mim. Tinha um único terno velho, áspero, pesado, que machucava minhas pernas, mas ainda assim o usava com a máxima dignidade e me imaginava todos os dias como alguém que um dia teria dezenas de ternos sob medida. Não para parecer importante, mas porque aquela imagem representava organização, respeito, postura. Hoje tenho mais de 60 ternos, feitos sob medida, mas o mais importante não é a roupa, é o que ela representa. Representa o compromisso que fiz comigo mesmo de viver à altura da minha nova autoimagem. Esse é o ponto. Encontre hábitos que confirmem a nova imagem que está construindo. Eles não precisam ser caros, nem grandiosos. Precisam ser consistentes. Acordar mais cedo. Ler diariamente. Andar com mais presença, falar com mais clareza, olhar nos olhos, organizar suas finanças, cumprir sua palavra. Tudo isso reforça uma identidade, e seu cérebro começa a entender que aquela nova imagem não é mais um sonho distante, está sendo vivida no presente. A ciência já comprovou isso. Um estudo publicado no Journal of Personality and Social Psychology mostrou que pequenas ações diárias que refletem uma identidade desejada têm o poder de reprogramar o cérebro. É como se, ao se comportar como quem você quer ser, você começasse a construir novas conexões neurais que fortalecem essa nova identidade. Isso explica por que tanta gente se sente presa, pensa em mudar, mas continua agindo como sempre agiu. E o cérebro reforça a velha imagem. Mudar a ação é o único caminho real para mudar quem você é. Eu fiz isso todos os dias, às vezes cansado, às vezes sem ver resultado, mas continuei. Lia livros como How Showmanship Sells, de Elmer Letterman. Pegava ideias de postura, atitude, imagem, imaginava como pessoas de sucesso se comportavam e tentava trazer aquilo para o meu cotidiano. Mesmo que naquele momento eu estivesse prestando serviços de limpeza e limpando banheiros. Porque o que eu fazia não determinava quem eu era. O que determinava era a forma como eu fazia. Você pode começar agora. Pense, se a pessoa que você quer se tornar acordasse no seu lugar amanhã, o que ela faria diferente? Como ela cuidaria do corpo? Com quem ela se conectaria? O que ela deixaria de tolerar? O que ela diria a si mesma ao se olhar no espelho? Responda isso e haja conforme. Esse é o exercício, esse é o desafio. Por 3 dias. Porque depois de 3 dias de ação alinhada, você começará a se sentir diferente. E quando o sentimento muda, o comportamento muda.
E quando o comportamento muda, os resultados começam a aparecer. E então, você se torna a prova viva de que tudo começa de dentro para fora. Muita gente acha que precisa de motivação para começar. Mas o que você precisa mesmo é de um primeiro passo. Porque a motivação não vem antes da ação. Ela vem depois do movimento, depois do primeiro micro-resultado, depois da primeira faísca de mudança. E você precisa se comprometer com isso, sem esperar garantia nenhuma, sem ter certeza. Porque a certeza vem quando você prova para si mesmo que pode. Minha vida mudou quando parei de esperar me sentir pronto. E comecei a agir como se já estivesse pronto. E se tem algo que aprendi, é que quando você muda seu comportamento, o universo responde. Oportunidades surgem. Pessoas certas aparecem. Portas se abrem, não por mágica, mas porque sua energia muda, sua frequência muda, sua presença muda. E o mundo não tem escolha se não acompanhar. Por isso, por 3 dias, viva como quem você quer ser, mesmo que ninguém perceba ainda. Mesmo que você ainda esteja começando, porque esses 3 dias podem ser o início de uma vida completamente diferente. E tudo o que você precisa fazer é dar o primeiro passo e continuar caminhando. Você já parou para pensar que a imagem que você tem de si mesmo talvez nem tenha sido escolhida por você? A maioria das pessoas vive com uma identidade moldada no passado, muitas vezes na infância, com base em opiniões, julgamentos, comentários e experiências que não refletem quem elas são de verdade. Você ouve "isso não é para você" quando é criança, e leva isso como verdade por 30, 40, 50 anos. E o pior, nunca questiona. Somos programados desde cedo. Você ouve seu pai reclamando de dinheiro, sua mãe dizendo que rico é egoísta, seus professores afirmando que o sucesso só vem com diploma, e você absorve tudo isso como parte de sua identidade. Mas em nenhum momento você para perguntar: isso faz sentido para mim? Isso é verdade ou é só uma herança emocional passada sem filtro? Lembro de quando conheci Ray Stanford. A forma como ele se comportava, como andava, como sempre tinha dinheiro no bolso, como falava com convicção. Aquilo me impressionou. Ele me apresentou o livro Think and Grow Rich e foi como se uma nova porta tivesse se aberto. Eu entendi que podia reescrever meu código. E a primeira coisa que fiz foi começar a observar as crenças que tinha aceitado sem perceber. Crenças sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre o que era possível para alguém como eu. E percebi que nada daquilo era realmente meu. Eram fragmentos da vida de outras pessoas colados em mim. E isso acontece com muita gente. Você vive se limitando, não porque não é capaz, mas porque foi programado para acreditar que não é. E a repetição reforça essa programação. Quanto mais você repete que é difícil ganhar dinheiro, que não tem sorte no amor, que nunca consegue o que quer, mais seu cérebro grava isso como um padrão fixo. E quando você tenta algo diferente, o próprio sistema interno começa a sabotar. Não por maldade, mas porque ele foi treinado para manter a coerência com a imagem que você acredita ser verdadeira. Existe um conceito na psicologia chamado dissonância cognitiva. Quando suas ações entram em conflito com a imagem que você tem de si mesmo, seu cérebro tenta alinhar tudo de novo. E ele faz isso ou mudando a imagem, ou sabotando suas ações para que tudo volte ao normal. E qual dessas opções vence? A que tiver mais repetição, mais emoção, mais força. E, infelizmente, a maioria mantém a velha autoimagem. Porque é mais familiar, mais confortável, mais segura, ainda que dolorosa. Por isso, se você quer mudar sua vida, precisa começar a reprogramar essa imagem no nível mais profundo. Precisa observar cada pensamento que reforça a velha identidade e trocar por algo novo. Não adianta apenas pensar positivo de vez em quando. É preciso viver como se a nova versão já fosse real. E repetir isso com intenção até que seu cérebro entenda que essa é a nova verdade. Eu comecei a fazer isso antes de ter qualquer resultado, antes de ter uma empresa, antes de escrever livros, antes de dar palestras pelo mundo. Eu estava limpando pisos e dizendo para mim mesmo: você é um líder, você inspira pessoas, você é próspero. E no começo parecia estranho, quase ridículo,
mas era necessário, porque eu estava semeando um novo padrão, uma nova história, e isso exige persistência. Hoje, estudos mostram que o cérebro é moldável. A neurociência chama isso de neuroplasticidade. Você pode literalmente criar novas conexões neurais com base no que repete e vive com emoção. Mas o velho padrão não desaparece porque você entendeu algo intelectualmente. Ele só perde força quando você para de alimentá-lo com comportamento e começa a investir no novo. A pergunta que você precisa se fazer é: quem programou a imagem que eu tenho de mim? E eu quero continuar vivendo de acordo com isso? Porque a liberdade real começa no momento em que você assume a responsabilidade por essa imagem. Quando você para de culpar os outros, as circunstâncias, o passado e decide: a partir de agora, sou eu quem escolho quem eu sou. Isso não é arrogância, é poder. E é esse poder que transforma. Porque quando você decide se ver diferente, começa a agir diferente. E o mundo responde a isso de forma inevitável. Ele espelha aquilo que você projeta. E se sua projeção muda, tudo muda com ela. Você não está preso à sua história. Você está preso à identidade que tirou dessa história. E essa identidade pode ser reescrita a qualquer momento, desde que você tenha coragem de questionar tudo o que foi programado em você até hoje. E decidir, conscientemente, quem você quer ser a partir de agora. É assim que começa a reprogramação da sua autoimagem. E é assim que, em apenas 3 dias, sua vida pode tomar um rumo completamente diferente. Porque não é o tempo que muda as coisas, é a decisão. E a decisão pode acontecer agora. A essência de tudo o que você ouviu até agora é simples, porém transformadora. Sua autopercepção define os limites do que você permite em sua vida. Se você não modificar a imagem que projeta de si mesmo, qualquer esforço externo será transitório. Tudo começa em seu interior. A ótima notícia é que você pode iniciar essa mudança imediatamente. Não amanhã, não na próxima semana, agora. E se isso ressoou em você, se tocou algo profundo, se acendeu uma chama de possibilidade, não pare aqui. O próximo vídeo que surgirá na sua tela o conduzirá a uma imersão ainda mais significativa nessa jornada. É mais um passo, mais uma etapa rumo à versão mais plena de si mesmo. Um vídeo criado para quem deseja se tornar um pouco melhor do que era ontem e continuar a evoluir, dia a dia, passo a passo, construindo uma versão cada vez mais brilhante e poderosa de si mesmo. Esta jornada de autodescoberta e crescimento pessoal é um processo contínuo, um caminho que exige persistência, dedicação e a constante busca pela excelência. Cada pequeno avanço, cada obstáculo superado, cada lição aprendida contribui para a construção de um indivíduo mais forte, mais confiante e mais realizado. Lembre-se que o sucesso não é um destino, mas uma jornada, e que cada pequeno passo que você der em direção ao seu objetivo te aproxima da realização dos seus sonhos, independente do tempo que isto demore. A persistência é a chave para desbloquear todo o seu potencial, transformando seus desafios em oportunidades de crescimento. Acredite no poder transformador da autoconfiança e lembre-se que você possui a capacidade de superar qualquer obstáculo que se apresente em seu caminho. Não importa quão difícil a situação possa parecer, lembre-se sempre do seu potencial ilimitado e da sua força interior. Este vídeo é apenas o início de uma longa jornada e você não está sozinho. Estamos aqui para apoiá-lo em cada etapa do caminho. Compartilhe sua jornada conosco, celebre suas conquistas, aprenda com seus desafios. Juntos, construímos uma comunidade de apoio mútuo, onde todos podem crescer e evoluir juntos. A jornada rumo a uma versão melhor de si mesmo é contínua, repleta de aprendizados e crescimento. Agradecemos sua presença até aqui. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos a explorar o vasto universo do autoconhecimento e da transformação pessoal. Prepare-se para mais insights, mais ferramentas e mais inspiração para ajudá-lo a alcançar seus objetivos e tornar-se a melhor versão de si mesmo. A cada vídeo, a cada passo que você der, você estará mais perto de realizar todo o seu potencial.
E lembre-se, a jornada é tão importante quanto o destino. Aproveite cada momento, aprenda com cada experiência e celebre cada conquista. Obrigado por estar comigo até aqui. Aguardo você no próximo vídeo.